Oi, gente, programa Brasil Consciência no ar, um pouco diferente nessa semana. A gente está aqui na Expo Center Norte, participando do Space BR Show, a maior feira do setor espacial da América Latina, que é organizada pela Agência Espacial Brasileira em parceria com a empresa Mundo Gel. O evento acontece de forma concomitante também com exposições relacionadas ao mercado de drones e ao mercado agrícola. A gente vai trazer para vocês o que de melhor aconteceu no evento na última semana, começando com um resumo das principais discussões nos fóruns do primeiro dia sobre o Programa Espacial Brasileiro. Acompanhe. O futuro já começou. A frase é clichê, mas diante de cenas como essa, fica difícil para alguém que assistiu aos Jetsons quando criança não pensar nela. Não estamos falando mais de projetos ou de protótipos. Pela bagatela de R$45 mil, qualquer indústria nacional pode adquirir um cão robô como este, capaz de fazer inspeções em locais inóspitos ou insalubres, onde o ser humano correria riscos e teria menor eficiência. Drones voadores ou para a indústria também são uma realidade, de todos os tamanhos e formas possíveis, inclusive para carregar pessoas. Graças à consolidada, criativa e avançada tecnologia aeronáutica nacional, o Brasil tem conseguido avançar em relação aos drones voadores. Mas não há campo mais necessário para este novo futuro já instalado do que a tecnologia espacial. E nela, apesar de algumas boas conquistas, ainda estamos em uma prateleira muito inferior ao primeiro nível mundial. E foi para falar sobre esse desenvolvimento e sobre as possibilidades de torná-lo mais eficiente que os principais representantes do Programa Espacial Brasileiro estiveram reunidos no fórum de abertura do evento. Esse ano, esse fórum aborda o tema Oportunidades e Benefícios na Exploração Espacial. O Fórum Space BR Show tem como objetivo promover o diálogo entre governo, setor produtivo, academia e sociedade sobre as oportunidades e os benefícios gerados à exploração espacial. O primeiro a falar foi o anfitrião, o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon. O que é que nós estamos fazendo agora, que está acontecendo este ano e nos próximos 20 anos? Então, rapidamente aqui, nós estamos fazendo o Cyber 6, esse satélite de radar com a China, imaginamento por meio de radar, uma tecnologia diferente, complementar da óptica. Nós estamos fazendo o VS-50, isso está a cargo do Instituto de Aeronáutica e Espaço, que está no Ministério da Defesa, está dentro da FAB. E é um veículo que é um veículo suborbital. Então, ele não coloca satélites em órbita, mas ele permite algum tempo de microgravidade. Ele permite o desenvolvimento tecnológico, então ele tem dupla função. Ele tem um valor em si, como desenvolvimento de um veículo de sondagem para a parte de microgravidade, e ele também o motor que ele usa é precursor do VLM, o nosso veículo próprio de lançamento de satélites. Neste ano, o Cyber 5, está marcado ali, vai ser um satélite geoestacionário de meteorologia. Ele vai demorar para ser feito, mas ele é um novo grande passo para a indústria nacional. Muitas coisas novas vão ter que ser aprendidas pela elite da Evatão. E, portanto, espera-se, já está se trabalhando nessa direção, de investimento não apenas para fazer o satélite em si, mas também para fazer o desenvolvimento, a capacitação da indústria nacional, para que ela possa, no futuro, prover os meios para que nós tenhamos autonomia nessa área. E, finalmente, neste ano aqui, um lançamento que deve ocorrer este ano. Ele estava para julho, escorregou para setembro, mas deve ocorrer este ano, da Aerospace.
A Aerospace é uma empresa sul-coreana que faz foguetes. Tem algumas características especiais, eu vou passar por cima da parte técnica dos foguetes, mas eles fazem o lançamento este ano à base de Alcântara. O centro de lançamento de Alcântara, que desde 2019 tem um acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, tem com outros países, nós temos um acordo de salvaguarda com outros países também. Mas nós temos vários acordos que permitem a utilização comercial do centro. Nós trabalhamos nisso, muito foi a FAB que fez, e hoje nós temos condição de oferecer para o mundo, para a exploração comercial, o aluguel da base, digamos assim. A base, como vende a base é um pedaço do país, você aluga, como outros países pelo mundo fazem, para que países que têm foguetes, mas não têm a base de lançamento, ou não têm uma base de lançamento bem colocada, e querem aproveitar a posição geográfica privilegiada que Alcântara tem, para que eles possam usar. Por que a AEB se interessa em organizar uma feira para empresas do setor aeroespacial em parceria com o Mondugel? Basicamente, a nova versão, vamos chamar assim, de programas espaciais pelo mundo, é uma versão profundamente ligada à área privada. Os negócios privados geram ganhos socioeconômicos para qualquer país. Isso a gente está vendo em todos os lugares do mundo. O que a AEB está tentando fazer aqui, promovendo essa feira, é trazer a indústria, mesmo aquela que se imagina muito fora do programa espacial, para dentro do programa espacial. O nosso mote é: você é uma indústria, você é uma empresa do setor espacial, só que você ainda não descobriu isso. Então, essa é a ideia principal. Uma feira como essa é importante para o setor espacial brasileiro como um todo. Gerou alguma frustração o adiamento do lançamento da InnoSpace em Alcântara? Não gera frustração pelo seguinte. Primeiro, porque o escorregamento foi pequeno. Nós passamos de julho para setembro. Convenhamos que na área espacial isso não é nada absurdo, né? Primeira coisa. Segundo, as questões que aparecem são questões próprias do projeto. Se você tem dificuldades com uma válvula ou com uma bomba, uma turbobomba, você tem que resolver, não adianta você não corrigir isso daí e avançar. E finalmente, você não controla o tempo e a enchente e a invasão de água que aconteceu lá atrapalhou. Então nós não estamos preocupados com o escorregamento. Ele não se deve a um problema fundamental que vai impedir o lançamento. É um atraso que acontece. Ainda está para esse ano, para nós está ótimo. A apresentação do presidente da AEB trouxe ainda uma informação sobre a criação da empresa estatal Alada. Tentando falar um pouco de governança propriamente dita, tem dois eventos muito importantes que temos no meio do caminho a Lei de Atividades Espaciais, que não está mostrada aqui, mas eu queria mencionar a criação do Conselho Nacional do Espaço, que é uma instância de altíssimo nível, composta por ministros de Estado, e os suplentes são os secretários executivos, então não tem como escapar a autodireção, não? E ele precisa ser ativado, mas ele já existe. E, muito recentemente, nós tivemos a instituição de normas aplicáveis nacionais, que a gente tem chamado de Lei de Atividades Espaciais, e que dá a base jurídica para que a gente possa fazer todas essas coisas que a gente está querendo fazer para o futuro grupo do país. E menciono a criação da empresa Alada, também, no final do ano passado. Eu acho que foi homologada este ano, não tenho certeza, né? Pela presidência, mas que ela já existe, ela está sendo preparada para que no segundo semestre ela comece a operar, e ela é uma empresa estatal, mas não ligada ao orçamento da União, ela é não dependente, portanto vai ter que se virar para gerar seu próprio orçamento em algum tempo, né? E ela vai permitir que realmente a gente faça as coisas comerciais que o mundo tem feito na área espacial. A gente está falando de desenvolvimento do setor espacial no momento em que o principal projeto de acesso ao espaço, o Foguete Nacional, o VLM, e os dois foguetes menores, os VLPPs, estão dependendo de uma usina de carregamento. Como é que vocês pretendem contornar isso? Bom, nós estamos trabalhando para acelerar a reforma da usina de carregamento que existe em São José dos Campos, dentro do DCTA, dentro do comando da aeronáutica. Então essa é a primeira coisa.
O recurso para isso já foi disponibilizado pela FINEP, tem 25 milhões de reais para fazer isso. Isso vai demorar um pouco, pelo menos um ano para começar a reativar a usina. Enquanto isso, os projetos estão avançando por outros caminhos. Nós temos uma opção alternativa, porque algumas empresas estão desenvolvendo capacidade de carregamento, tá certo? O próprio grupo Acaer, a Alpha Crux, estão desenvolvendo capacidade de carregamento. Além disso, outras empresas que trabalham para o setor de defesa, desenvolvendo, por exemplo, mísseis, também trabalham na área de carregamento. Então, há algumas alternativas que podem acelerar esse processo e reduzir esse prazo de um ano que eu estou mencionando. Mas esse é um gargalo importante, é um gargalo de infraestrutura que nós temos e que a gente vai ter que superar. Vocês trabalham com a possibilidade da McD se tornar responsável por esse carregamento na usina que ela está desenvolvendo na unidade de Paraibuna? Essa também é uma possibilidade. Como eu disse, existem alternativas, outras usinas de carregamento que estão sendo desenvolvidas. Se elas puderem ser utilizadas, nós vamos usar essa possibilidade. Nós não podemos depender de uma única infraestrutura. Por outro lado, a gente não pode multiplicar as infraestruturas se você tem muito pouca demanda para elas. Então tem esses dois aspectos. Mas se houver uma disponibilidade a mais cedo possível que aparecer, a gente vai usar. 24 horas depois da palestra, trabalhadores da empresa Avibraz ocuparam a fábrica de Jacareí. O ato foi simbólico pelos 1000 dias de greve nos quais os trabalhadores estão sem receber salários há 23 meses. A Avibraz é a única empresa do país capaz de carregar os motores S50, propulsores do VS50 e do VLM. Além deles, a empresa também seria uma alternativa para o carregamento dos demais protótipos de foguete em andamento, como os VLPPs. Além da Avibraz, a usina Coronel Abner, infraestrutura ligada ao IAE, que também fica em Jacareí, seria a única capaz no país de fazer o carregamento de foguetes. A UCA, porém, não está operacional e depende de recursos que serão provenientes do projeto VLMAT, conforme veremos a seguir com as informações do diretor do Instituto durante o evento. E os projetos hoje que o IAE conduz, como parte de gestão, eles estão justamente concatenados com os grandes objetivos do PES, que é desenvolver tecnologias críticas, fortalecer a autonomia nacional. Então, isso aí é um trabalho de aproximação com a academia e com a indústria, para justamente assegurar essa independência tão desejada com esse investimento pesado que a sociedade brasileira faz. E, obviamente, fomentar a indústria nacional. Então, nós temos aqui projetos de veículos lançadores, também hoje é uma parceria internacional, e recentemente, com o apoio da FINEP, nós temos a parte do VLM-1AT, que significa a autonomia tecnológica daquelas tecnologias, daquelas soluções que hoje são encargo da nossa contraparte nesse projeto, que é uma cooperação com a Alemanha. Além de tudo, o desenvolvimento de um motor foguete a propulsão líquida, que visa a equipar o terceiro estágio, o estágio estabilizador do veículo lançador, em função da eficiência desses sistemas para a colocação em órbita da carga útil dos lançadores, e também a parte de guiamento, navegação e controle dos veículos lançadores. Durante a sua apresentação, o senhor falou sobre o programa VLMAT, que desperta grande curiosidade na comunidade científica e em quem acompanha o programa espacial brasileiro. A meta de fazer a nacionalização das tecnologias que hoje estão sob responsabilidade do DLR alemão em 36 meses, ela é factível ou há a previsão de se estender esse programa depois dessa primeira fase? Não, hoje nós estamos trabalhando para buscar as soluções dentro dos 36 meses definidos e aprovados pela FINEP.
Agora, esse programa ele não teve um anúncio formal, não houve uma definição de objetivos, de estratégias, e pelo que a gente soube da FINEP, algumas contratações ainda devem ocorrer, como, por exemplo, a da questão da usina Coronel Abner, que vai receber um investimento de 25 milhões. Quais as tecnologias, se é que o senhor pode citar en passant, estão sendo nacionalizadas, e quando que vocês pretendem concluir essas contratações? Então, começando pela usina Coronel Abner, nós já estamos fazendo as especificações das adaptações necessárias para implementar aí e recuperar a capacidade da usina. E as tecnologias são aquelas que hoje estão a cargo do DLR, por exemplo, a parte de imposto vetorado, conexão entre estádios e o segmento terrestre também. Mas, insistindo um pouco na pergunta, hoje todas já estão contratadas, todas as tecnologias que são passíveis de nacionalização já estão contratadas, ou vocês ainda estão buscando essas contratações? A subvenção ela foi aprovada mesmo dia 20 de dezembro de 2024, então essa fase agora é a fase de especificação das soluções que serão buscadas por meio da autonomia tecnológica. A gente teve recentemente a abertura de um concurso, um novo concurso nacional, e que estão previstos para a Força Aérea a contratação de tecnologistas e de técnicos e pesquisadores. O que cabe ao IAE desse grupo de contratações? Tem reserva para o Instituto? Tem necessidade. Tem necessidade desses profissionais. O último concurso foi no ano de 2013, e ficamos muito satisfeitos aí com essa iniciativa do MGI, né, de atender de forma geral o governo, mas com certeza o que for dedicado ao Instituto será muito bem-vindo, porque é um movimento de renovação, né, de perenização aqui de todo esse cabedal de conhecimentos que o Instituto tem ao longo dos últimos anos, poder receber esses pesquisadores, tecnologistas e técnicos em nosso Instituto. O Comando da Aeronáutica nos confirmou na semana passada que o segundo teste em banco com o motor S-50 teve que ser adiado mais uma vez, e por conta de dificuldades da Avibraz. Como é que o IAE trabalha essa questão? Vocês pensam em substituir a Avibraz por outra empresa, como a MacD, por exemplo, que está fazendo um foguete semelhante? Hoje nós temos um contrato firmado entre a Fundação de Apoio, a FUNCAT, e a Avibraz. Esse contrato ele está em vigência, e nós estudamos aqui, de acordo com a evolução da situação da Avibraz, termos desse contrato, se ele será estendido ou não, mas pelo que nós acompanhamos, né, as notícias que vêm da negociação do sindicato com o fundo credor, esse entendimento ele é importante porque é uma entrega que ela é essencial para o projeto. Então, torcemos aqui, acompanhamos essa recuperação não só da empresa, mas como dessa capacidade do país, por meio dessa negociação junto do sindicato, com o credor e com a empresa. A luta na Avibraz continua. O sindicato reivindica que o plano alternativo à recuperação judicial da empresa seja homologado. Os companheiros e companheiras presentes aqui neste ato, que vai seguir na luta dos trabalhadores até o final e que nós acreditamos na vitória, por favor, levante os dois braços. Homologa já! Homologa já! Homologa já! O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, e na sequência a gente mostra como foram os principais debates realizados sobre o programa espacial brasileiro na Space BR Show. Um instante só, não saia daí. Durante a realização do Space BR Show, a gente também entrevistou o presidente da Associação das Indústrias do Setor Aeroespacial, Júlio Shidara. Veja como foi a entrevista. Para quem não conhece, Júlio Shidara é um coronel engenheiro da reserva da Força Aérea Brasileira que, segundo ele, trabalhou a maior parte da carreira em projetos de modernização da FAB. Desde 2019, ele é presidente da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil e participou dos seminários realizados no primeiro dia do Space Show BR como palestrante.
Foi durante o evento, inclusive, que ele rebateu as alegações do diretor de inteligência estratégica e novos negócios da própria EB, Paulo Gessini. O diretor argumentava sobre o problema de orçamento para o Programa Espacial Brasileiro e classificou o montante disponibilizado como ridículo. Júlio, eu queria mudar totalmente a entrevista que eu pretendia fazer contigo, começando pela sua última manifestação na apresentação. A vinculação que você estabeleceu entre os baixíssimos recursos do Programa Espacial Brasileiro e a falta de informações à população e, consequentemente, aos representantes do Legislativo e do Executivo. Queria que você desenvolvesse um pouco mais isso e quais seriam as saídas para que a gente tivesse, como você demonstrou na sua apresentação, um sistema de informações sobre o Programa Espacial, como tem a NASA, por exemplo. Perfeito, né? Então, aproveitando que nem todos acompanharam aí o painel, eu diria que a dinâmica de decisão de investimentos públicos não é diferente de uma dinâmica que você usa no seu dia a dia para fazer investimentos pessoais. Enquanto o gestor público não tiver a consciência de que o investimento é mais prioritário do que outros investimentos importantes na área de saneamento básico, educação, segurança pública, saúde, ele não vai priorizar investimento no setor espacial. Então, de maneira que eu acho fundamental darmos prosseguimento a propostas de iniciativas que já estão mapeadas desde 2010, na verdade, quando a Câmara dos Deputados, através da Comissão de Altos Estudos Estratégicos, sugeriu que a conscientização fosse uma vertente a ser explorada. E da mesma forma, o CDPEB, o Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, em 2018, através do seu GT5, o Grupo de Trabalho 5, trabalhou o plano de comunicação social do Programa Espacial Brasileiro, que ainda não começou a ser praticado. É fundamental a gente trabalhar para essa vertente, é uma vertente longa de educação, de conscientização, mas que num país como o Brasil, que felizmente é um país pacífico, que não tem conflitos, guerras, é a única forma que eu vejo de poder chegar a termos uma possibilidade de um futuro melhor para o Programa Espacial Brasileiro. De uma maneira um pouco contraditória, apesar da falta de recursos, de não atingir um volume suficiente, do representante da EB ter chamado o volume de recursos de ridículo, inclusive, uma manifestação pública, nós temos a informação da FINEP de que nos últimos tempos foram disponibilizados 2 bilhões em projetos da área. Eles estão incluindo aí alguns projetos que não são exatamente espaciais, mas tudo bem. Qual é a percepção da indústria sobre esse momento que nós estamos vivendo? É o melhor momento do Programa Espacial Brasileiro no que diz respeito à iniciativa privada ou nós já tivemos momentos mais interessantes? Olha, muito importante a sua pergunta, Edmond. Eu entrei na Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil em 2019, portanto eu não tenho um histórico muito grande, mas este tempo que eu estou à frente, eu diria que eu estou tendo a oportunidade de viver um divisor de águas na trajetória do Programa Espacial Brasileiro. Por que eu digo isso? Antes de mais nada, é importante destacar que essas iniciativas de investimento da FINEP são um processo longo que começou no governo anterior e que foi mantido pelo governo atual. Já é um bom sinalizador de que está sendo, de certa forma, tratado como programa do Estado, que não teve uma interrupção com a troca de governo. E está trazendo mudanças essenciais de paradigmas, que uma é evitar a pulverização de recursos e outro, que é uma demanda já antiga da indústria, de que a indústria tenha um papel mais relevante no desenvolvimento tecnológico de projetos de interesse nacional. Ao mesmo tempo em que a gente tem uma atenção para a indústria, a gente tem o sucateamento de estruturas públicas que eram fundamentais até bem pouco tempo atrás para o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Nós temos um IAE esvaziado, nós temos um INPE esvaziado com 600 servidores, nós temos a usina Coronel Abner enfrentando dificuldades. Como é que a indústria vê essa relação da interdependência para executar projetos, fazer testes, depender de laboratórios? A ideia é transformar tudo em privado ou o senhor vê como necessária a estrutura pública?
Olha, eu diria que acho que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que buscar conjuntamente um ponto de equilíbrio, porque assim não dá para a gente assumir num país com as condições de limitações que tem o Brasil de tentar ter uma infraestrutura semelhante às que estão disponíveis em centros de pesquisa como o INPE, como o IAE. O fato é que dentro das possibilidades a FINEP tem procurado investir também em infraestrutura através de recursos do FNDCT para recuperação, para colocar em operação infraestruturas que são essenciais para os projetos atualmente em curso, não só na indústria, como nas próprias ICTs. A indústria tem, nesse momento, talvez 4 grandes projetos. Seriam 5 grandes projetos, 3 veículos lançadores, um satélite de precisão, que está sendo feito pela Visiona, e um projeto de um veículo hipersônico, que apesar de estar sendo feito pelo IAV, tem grande participação, por exemplo, da Orbital, lá de São José dos Campos. E, concomitantemente a isso, as indústrias que estão fazendo foguete não têm onde carregar os seus foguetes. Como é que a indústria vê esse momento? É um momento de aflição ou existe um plano bem definido que vocês estão sabendo e que vai ser executado quando for oportuno? Esse é um dos principais pontos de preocupação nos projetos que têm relação com combustível sólido. De fato, nós sabemos que existe uma boa vontade da FINEP, investimentos concretos para a recuperação da usina Coronel Abner, mas que tem um cronograma que a gente está tentando compatibilizar com as necessidades dos projetos atualmente em curso, porque tem também necessidades dos próprios projetos dos estratégicos do Comando Aeronáutica. Então, é um ponto de preocupação, não tem uma solução. Uma das possibilidades seria a retomada de atividades da Avibras, que também tem uma infraestrutura apropriada. A gente não tem exatamente noção de quanto tempo demoraria para que, numa eventual retomada de atividades, a infraestrutura dela estivesse pronta para as atividades de carregamento, mas não temos uma solução fechada, um plano A definido para essa necessidade. Se a infraestrutura não é a ideal, como o senhor disse na apresentação do senhor, a mão de obra disponível, a formação de mão de obra, a criatividade do técnico especialista brasileiro é muito boa. Existe mercado para absorver tantos engenheiros aeroespaciais e tantos técnicos na área como nós estamos formando atualmente? Olha, a resposta com certeza sim. O Brasil tem vários cursos de ensino superior que estão formando anualmente vários engenheiros do setor aeroespacial. Mas, infelizmente, a indústria brasileira não está absorvendo. Eles estão sendo absorvidos para os outros setores. Eu não tenho conhecimento. É uma informação que eu até tentei, por curiosidade, levantar, mas que, por questão de sigilo, não me foi disponibilizado. Mas eles estão encontrando colocação no mercado, aqui e lá fora. Por questões óbvias, a proximidade com os órgãos, a gente tem em São José dos Campos um cluster muito forte aeroespacial, até por conta disso a associação está sediada lá e tudo mais. Mas nós temos algumas iniciativas, inclusive do governo federal, de potencializar outros centros, como por exemplo o Maranhão, no entorno de Alcântara. Como que a associação vê essas iniciativas de criar, por exemplo, um ITA no Ceará, de criar um centro, um cluster tecnológico no Maranhão? Olha, nós sempre vemos com bons olhos. No entanto, é importante que a gente faça algumas ressalvas. Dada as restrições de investimento que nós temos, todos nós sabemos que existem no Programa Espacial Brasileiro, eu creio que, caso não sejam iniciativas que tenham a garantia de continuidade, que recebam investimentos ao longo do tempo, eu diria que pode ser um desperdício. Então, acho que é importante ter sempre em mente de que, embora sejam iniciativas muito bem-vindas, a gente tem que analisar isso do ponto de vista temporal. A perenidade, o papel que ele vai desempenhar ao longo de décadas no Programa Espacial Brasileiro. Como é que está a interlocução do mercado com o governo federal e também com os representantes na Câmara, no Senado? Olha, com o governo, como eu te falei, nós vivemos épocas muito promissoras, né, de investimentos no setor privado, que queremos que continue. Agora, a interlocução com o Congresso Nacional é algo que tem que ser ainda melhor desenvolvido. Conversar com comissões permanentes, como de Relações Exteriores, Defesa Nacional, Comissão de Ciência e Tecnologia, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, que afinal de contas são eles que têm uma participação efetiva na definição de recursos orçamentários para os programas estratégicos do nosso país.
O senhor considera pertinente uma discussão que estabeleça percentuais mínimos de investimento em ciência e tecnologia ou no Programa Espacial Brasileiro, como inclusive foi citado aqui? Olha, eu creio que isso é uma medida que outros países adotam, eu sei que adotam. Existe um debate no Congresso Nacional acerca de um percentual do PIB para ser investido na indústria de defesa, mas eu creio que tudo passa por conscientização. Eu acho que de nada adianta que no Brasil, eu acho que, diferentemente de outros países, existe muita lei que a gente chama lei que não pega, né? Isso pode ser mais uma lei, ainda que exista, que não pega. Eu acho que tudo passa por uma conscientização do convencimento dos tomadores de decisão, seja no Executivo, seja no Congresso Nacional, de que de fato é importante. Porque eu costumo dizer que recursos não faltam, falta a priorização de investimento no Programa Espacial Brasileiro. O Space BR Show 2025 ainda teve espaço para um evento de lançamento do catálogo virtual de empresas ligadas ao setor espacial brasileiro. Rapidinho, apenas para dizer a vocês o seguinte, fui muito contente que vocês tenham vindo aqui. Esse não é um evento no qual o formato microfone funcione, vocês sabem disso, vocês participaram de algumas coisas desse tipo, mas eu queria primeiro dizer o seguinte, é muito importante para o programa espacial ter a indústria junto. Por isso que nós estamos aqui, por isso que há 5 anos nós colaboramos na organização do Space BR. Tá? É muito importante que a indústria brasileira cresça na área espacial. É muito importante que ela se internacionalize na área espacial. Nós conhecemos pouco aquilo que nós fazemos. Nós conhecemos pouco as indústrias que existem na área espacial. Eventos desse tipo são para a gente se conhecer. E nós conhecemos pouco a capacidade completa da indústria, apesar da gente fazer satélite, fazer foguete, fazer aplicações. Então, o catálogo que a gente tem aqui não é uma lista de empresas, tá? É um catálogo vivo no qual as empresas fazem as suas modificações à medida que elas são necessárias. Então, esse catálogo é um catálogo que já existia, como a Leila falou, mas existia numa forma estática em PDF. Na nossa época, isso não tem mais sentido. Tá? Isso tenha sentido talvez no século XX, no século XXI não tem mais sentido. Também não tem sentido, a agência não tem o tamanho necessário para ela fazer essa busca. Então a gente busca a parceria com as indústrias para que elas mesmas se coloquem no catálogo. Atualizem o catálogo quando isso for necessário. Isso é sempre validado por nós, mas as empresas fazem essa atualização. É isso que a gente está fazendo. Nós temos muitas empresas no catálogo velho, vamos chamar assim, aquele em PDF, né? E nós queremos que todas elas migrem e novas apareçam nesse catálogo novo. Tem todas as competências que vocês podem imaginar, desde o cara que faz foguete e a parte inteira, até o cara que faz seguro para a área espacial, financia a área espacial, ou faz aplicações para agricultura, para monitoramento ambiental, para a área de desastres, etc. Então, todas essas áreas estão contempladas no catálogo. E a gente quer que outras áreas apareçam. A área de direito espacial tem que aparecer no catálogo também. E assim por diante. Então, obrigado a vocês pela atenção. A Leila acho que vai fazer uma pequena demonstração muito simples do catálogo. Ele é simples propositadamente. Ele é simples para que o Brasil conheça o que o Brasil faz na área espacial. Obrigado. Eu gostaria de colocar também, porque a empresa pode perguntar, por que eu vou colocar as minhas informações nesse catálogo? Quais são os benefícios, né? Sempre tem uma troca, né, gente? Ninguém faz nada de graça, né? Então, eu gostaria sim, de colocar que a importância da indústria espacial estar nesse catálogo. Por quê? Primeiro, que ele vai estar na lista dos nossos contatos da IB. Nós fazemos várias reuniões nacionais, internacionais, e sempre levamos, né, o catálogo, mostramos para ele o número de empresas que a gente tem no setor espacial, o tipo de empresas que a gente tem. Né? Então, isso dá visibilidade para a empresa e, fora isso, que a gente também tem um selo da IB.
Então a gente está pensando dar para a empresa que estiver cadastrada o selo da OIB, que ela atua no setor espacial. Então isso dá mais confiabilidade a essa empresa, né, porque ela é reconhecida pela Agência Espacial Brasileira. A gente faz a divulgação para os parceiros, né, todos, a gente está sempre mostrando o catálogo, eu estou indo agora em mês de junho, né, numa reunião lá com a ESA, então eles têm interesse em saber quais são as empresas e o que eles desenvolvem aqui no Brasil. Convites também, por exemplo, como o Space BR, a gente distribui gratuitamente, né, ingressos, né, bilhetes para a indústria espacial participar de eventos que tenha a participação da Agência Espacial Brasileira. E o ano que vem nós vamos fazer um workshop que é internacional. Nós fizemos esse ano, que foi no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui em São Paulo. A gente fez um evento internacional, que é o primeiro do Brasil, em que nós chamamos várias empresas do setor espacial internacional. Teve empresas do Japão, da Austrália, da África, da Europa, dos Estados Unidos, para mostrar o que eles fazem e como que eles financiam também, né, o seu negócio. Tá? Então, e também levamos as empresas do Brasil nesse evento para mostrar como que a gente também faz negócio aqui no Brasil, quais são as principais produtos que são desenvolvidos aqui. Levamos também empresas grandes, também como a Petrobras, a Vale, porque muitas empresas não sabem que elas fazem atividades espaciais. E a maioria delas faz, principalmente agronegócio, né? Então é isso, eu acho importante que essas empresas estejam cadastradas, porque isso vai dar visibilidade tanto para a EIB, que a gente está mostrando que o setor espacial está crescendo, que nós temos um setor espacial forte, e isso é importante eu mostrar isso para fora do Brasil também, que nós somos fortes nessa área espacial. Então, eu gostaria muito que todas as empresas que estão aqui presentes, né, que fizessem o seu cadastro. Tá? Hoje a gente tem por volta assim, de 70, 80 empresas, mas nem todas estão no catálogo, porque estão com informações incompletas. Então, eu gostaria de contar com o apoio de vocês, fazendo o cadastro no nosso catálogo. Muito obrigada. Pessoal, eu esqueci, eu fui muito... Agora a gente mostra para vocês alguns dos principais estandes em exposição aqui na Space BR Show. Acompanhe. Estamos aqui com o Francisco da Scenic Engenharia e a gente vai falar sobre um projeto que a gente acompanha há bastante tempo, o MLBR, ou já conhecido como VLPP. Francisco, em que estágio que está nesse momento o foguete lançador desenvolvido pela Scenic que lidera o consórcio? Nós começamos o nosso projeto, fizemos uma revisão interna de requisitos, depois nós fizemos uma PDR há exatamente um ano, tá? E fomos aprovados na PDR e agora nós fizemos na semana passada a nossa CDR, a nossa Critical Design Review, tá? E depois dessa Critical Design Review, a gente vai atender aos eventuais itens de ação que a Agência Espacial vai nos colocar e, uma vez atendido, nós vamos congelar a configuração do veículo e partir para a fabricação dos modelos de qualificação.
A chamada pública aberta pela FINEP para a construção do VLPP, veículo lançador de pequeno porte, teve 2 empresas declaradas vencedoras, a própria Senic e a Acaer. Cada uma lidera um consórcio de empresas. Esse projeto, por força do edital, né, do VLPP, a gente tinha que montar um arranjo empresarial com no mínimo 4 empresas. Sendo uma delas a líder, que na realidade eles chamam de proponente. Então a Senic é a empresa líder desse arranjo, e embaixo dela nós temos mais 4 empresas que são as coexecutoras. Tá? Essas empresas coexecutoras são a ETSys, a Delsys, a Plasma Hub e a Concert Technology. Além disso, nós temos 2 empresas que nós chamamos de empresas estratégicas. Uma delas é a Fibra Forte e a Bizu. Usando a maquete no estande como modelo, o Francisco descreveu as características do foguete que a empresa dele está construindo. O nosso foguete ele tem 12 metros de altura, tá? E pesa mais ou menos 11 a 12 toneladas. Tá? Então essa é uma maquete em escala reduzida. Nós temos 3 motores sólidos, tá? Com propelente sólido. O primeiro motor leva mais ou menos 9 toneladas. O segundo estágio leva aproximadamente 900 quilos e o terceiro aproximadamente 400 quilos de propelente sólido. Aí em cima nós temos uma coifa, né, que vai proteger o satélite futuramente. Tá? De acordo com o empresário, o foguete será versátil, capaz de colocar satélites em órbitas polares e equatoriais. Nós vamos colocar em órbita equatorial, perto de 30 quilos, entre 30 a 35 quilos a uma altitude de órbita de 450 quilômetros. Em órbita polar, nós imaginamos colocar algo em torno de 15 quilos em uma altitude de órbita de 450 quilômetros polar. Tá? O MLBR também está sofrendo para encontrar um local de carregamento. O ponto crítico hoje do projeto é o carregamento dos motores. Tá? Nós temos tratativas com o DCTA, né, que começaram desde o começo do ano passado, quando a gente assinou o contrato, e isso aí está evoluindo numa velocidade não muito alta, mas a FINEP disponibilizou um recurso razoável para que o DCTA pudesse fazer uma reforma na UCA. Reformando a UCA, o DCTA não só para nos atender, mas atenderá também as demandas do projeto VLM deles. Tá? Então, hoje eles têm os recursos e nós estamos dependendo só da morosidade aí da contratação da área pública, né? Para poder concluir a reforma da UCA. Segundo o empresário, o problema para o carregamento não irá interromper o projeto, mas poderá atrasá-lo. Porque existe uma certa morosidade na contratação de serviço para a área pública. Então, hoje, antes o problema era o recurso. Hoje a FINEP disponibilizou um recurso para o CTA fazer essa reforma. Então, é só uma questão de tempo. Mas enquanto isso não ocorre, a gente está tocando o projeto naquilo que não depende do carregamento dos motores. Nós temos toda a fase de qualificação em ensaio hidrostático dos motores, que está sendo conduzida até que cheguemos no ponto em que você tem que carregar efetivamente com o propelente. O empresário também falou das alternativas disponíveis caso o carregamento na usina Coronel Abner não seja possível. Eu diria que nós temos o plano B e o plano C. Mas o plano A continua sendo a UCA. Né? O nosso plano B seria se eventualmente a questão da Avibras venha a ser resolvida a bom termo e o prazo para colocar o sistema de carregamento deles em marcha de novo
não seja muito longo, porque como a Vibras está parada há um certo tempo, a gente não sabe exatamente como é que estão as condições da usina de carregamento deles. Então a Vibras seria, digamos, o plano B, e o plano C seria a MacD, tá? A MacD também está prevendo fazer uma unidade de carregamento para carregar S50. É só uma questão de o que ocorrer primeiro, né? Provavelmente a UCA continuará sendo o nosso plano A, tá? Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente está aqui no stand da FINEP e a gente vai falar agora sobre um foguete que a gente ainda não tinha abordado no nosso programa e que, para ser sincero para vocês, eu estou tomando conhecimento da existência dele agora. O foguete é esse cara aqui, o FTPL, que é um foguete destinado a treinamento. A gente vai conversar agora com o Daniel Rezemini, que é o representante que está aqui da empresa Delta V, que recebeu o financiamento da FINEP para desenvolver esse foguete. Daniel, explica para o nosso telespectador que foguete é esse e ao que ele se destina. Bem, primeiro, obrigado pela oportunidade. O FTPL é um foguete de treinamento a propelente líquido. Nós recebemos apoio da FINEP para o desenvolvimento desse foguete, né? Um foguete importante para o treinamento das equipes dos centros de lançamento centro de lançamento da Barreira do Inferno e centro de lançamento de Alcântara, né? São os centros de lançamento da FAB, brasileiros, né? Então a ideia desse foguete é justamente treinar suas equipes quanto ao rastreio, a recebimento de dados, né? Telemedidas, segurança de solo, segurança de superfície. Então... Bacana. E quais são as características desse foguete? Ele consegue atingir qual altitude e quais são as dimensões que ele tem? Perfeito. Bem, a gente levantou os requisitos do que seria interessante para a FAB, né, para esse treinamento, para suas equipes. E o feedback deles foi de que eles gostariam, né, de um foguete que voasse pelo menos 10 km para que permitisse o rastreio, tivesse um diâmetro que permitisse também esse rastreio, né? Então ele tem 20 centímetros de diâmetro, cerca de 20 centímetros de diâmetro, tem 4,7 metros de comprimento. Ele transmite dados em banda S, que é um tipo de transmissão, uma banda que o centro de lançamento usa, né? Então era um requisito também desse foguete. Ele queima etanol e oxigênio líquido, que são dois propelentes de alto desempenho, amplamente disponíveis no Brasil, de baixo custo e toxicidade. Enfim. E como é que está o andamento do projeto nesse momento? Vocês já têm protótipo pronto? Em que fase vocês estão? Bem, a gente fechou já o desenvolvimento do protótipo, né? Estamos começando a fazer a fabricação dele agora. Então, fabricamos a aviônica dele, já testamos a aviônica desse foguete. Estamos fabricando os tanques que são estruturais, ou seja, a fuselagem tem um tanque já, uma peça única, né? Estamos desenvolvendo a técnica para a fabricação do motor, né? Do propulsor dele, e ao mesmo tempo estamos construindo a bancada de testes desse foguete lá em Brasília. Então a gente vai conseguir estar testando esse motor que a gente está fabricando agora lá nessa bancada que a gente está construindo. A empresa é sediada em Brasília ou ela está em São José dos Campos? A empresa é sediada em São José dos Campos, no Parque Tecnológico de São José dos Campos, né? Hoje em dia Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. O PIT, né? E em Brasília a gente estabeleceu uma parceria aí público-privada, né? Aproveitar o máximo da tríplice hélice, né? A gente recebe investimento do governo, na nossa indústria, né? Iniciativa privada, e faz parceria com a academia para reduzir os riscos, desenvolver essa tecnologia da melhor forma possível. Qual que é a expectativa que vocês têm para que esse foguete esteja pronto para voar? Bem, no início do projeto, foi cerca de novembro para dezembro de 2022, a gente tinha um prazo inicial de até 30 meses, esse prazo foi um pouquinho prorrogado por conta de alguns atrasos aí, né, diversos trâmites. E aí, atualmente, né, a nossa estimativa é de que daqui a um ano, cerca de um ano, a gente esteja lançando esse foguete em algum dos centros de lançamento brasileiros.
Além do fornecimento para o Estado, para as Forças Armadas, para treinamento, vocês vislumbram a possibilidade de um mercado, de vender esse foguete, exportá-lo, talvez algo nesse sentido? Com certeza, na verdade no setor espacial, principalmente na área de foguetes, né, a gente é muito conhecido por vender esse foguete ou ter parcerias, né, com outros centros de lançamento, como o Esrange, né, e outros, né, na Suécia, na Noruega, tem na Austrália, a gente lança VSB-30 lá. Então, por que não também esse foguete de treinamento, se ele é muito útil para a Força Aérea Brasileira, também vai ser muito útil para qualquer país que esteja aí iniciando suas atividades espaciais, querendo dominar esse tipo de tecnologia, esse tipo de operação de lançamento. Saindo dos foguetes e indo para o mundo dos drones. A subsidiária brasileira do Grupo Thales, em parceria com a empresa Stella Tecnologia, apresentaram durante o evento o protótipo do drone Atobá. O drone da parceria Thales-Stella foi uma das grandes atrações do evento. De acordo com as informações da empresa, o drone é o maior já desenvolvido no Brasil e possui 28 horas de autonomia com até 250 km de alcance. Ele carrega até 70 kg de câmeras e sensores. A aeronave possui sistema de bordo e armamentos próprios, com suporte técnico e logístico no Brasil, segundo informações divulgadas pela Thales. Ainda segundo as informações divulgadas pela empresa, o protótipo foi desenvolvido para missões de vigilância e identificação de alvos, apoio aéreo aproximado, escolta de tropas terrestres e inteligência. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente está aqui com o Alexandre Zaramella, que é da empresa Moia, que vai explicar para a gente o que é este equipamento, vamos chamar assim, um drone, que a gente vai conhecer agora e saber as aplicações. Alexandre, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Explica para o telespectador que desenvolvimento é esse. Bom dia, Edmond. Bom dia, pessoal da TV. Bom, a gente está desenvolvendo um eVTOL, deve ser uma aeronave elétrica de capacidade de decolagem e pouso vertical e voo horizontal. Então a gente tem o melhor dos mundos, um helicóptero, né, com flexibilidade de decolar de pelos locais e voar com eficiência de uma aeronave. E desenvolver uma aeronave não tripulada para transporte de carga, para logística em geral. Vocês já têm algum protótipo? Isso que a gente está vendo aqui é um mockup. Como é que está o estágio de desenvolvimento desse equipamento? Não, esse que a gente está vendo aqui é um protótipo, a gente está voando ele. Ele tem prefixo, a gente voa hoje com o CAD, que é uma autorização de voo experimental, que é um processo, né, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, para certificação. Então, é um processo de certificação de qualquer aeronave da aviação, ele é um processo longo. Então tem uma fase de projeto, uma fase de teste em voo, para depois se colocar esse veículo operacional. A gente estima que a gente tem uma fase de ensaios em voo até meados de 2026
para entrada em operação em 2027. Quando começou o desenvolvimento e como é que foi esse apoio da Finep? O desenvolvimento dessa aeronave começou em 2021, que é um apoio da Finep, na época programa Indústria 4.0. E a gente teve uma subversão inicial, que foi o objeto dessa subversão, esse produto, essa aeronave que está voando hoje. E a partir dela a gente teve um investimento próprio da empresa, teve aportes de investidores. E para tornar essa pesquisa e desenvolvimento orientada pela Finep em produto. Então, hoje a gente corre com esses recursos para terminar a campanha de certificação de ensaios em voo e entrar em operação, né, de um produto destinado à logística aérea. A Moia é uma empresa que existe há quanto tempo? Onde vocês estão sediados? Como é que funciona? A Moia ela é um spin-off da ACS Aviation, que é uma empresa de 2006. A gente está sediado em São José dos Campos, a gente tem quase 20 anos de experiência do mercado aeronáutico, estão desenvolvendo tecnologia para aviação desde ao longo de todos esses anos. E a Moia é um spin-off, ela foi criada em 2021 para o desenvolvimento de veículos não tripulados com propulsão elétrica. Legal. Hoje vocês estão em São José, em qual local lá? A gente fica em São José dos Campos, no condomínio Eldorado. A gente faz parte do PIAT, né, que é o cluster das empresas aeroespaciais brasileiras, localizado também em São José dos Campos. São José dos Campos é um cluster aeronáutico, né, das cidades com grande importância no cenário aeroespacial mundial, eu diria. E a gente está em São José desde a nossa criação, em 2006. Quando vocês terminarem o projeto, quando vocês terminarem o desenvolvimento, a ideia principal de aplicação seria transporte de cargas intermunicipal? Também, a ideia nossa é transporte de carga, então a logística aérea, que a gente chama de middle mile, né? Eu vou transportar cargas entre uma warehouse para uma outra warehouse em grandes povoações. A gente está falando de um veículo de transporte. Esse aqui, que é essa família, né, de drones da Moia, tem a capacidade de 80 kg de carga e está conseguindo o segundo protótipo também da família, um pouco maior, com a capacidade de 200 kg de carga, por uma distância entre 160 km e 300 km de alcance. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão aí na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente, um abraço.